Tem uma frase que eu acho bonita que fala sob os olhos do mestre, né? Onde quer que ele esteja, né? Na minha opinião, o mais bonito do Budô, que para mim é realmente tradicional e simboliza todo esse valor de se estudar uma arte marcial, é residente nessa relação mestre-discípulo. Em certas tradições japonesas a gente vê que o conhecimento é transmitido através dessas vivências e vem vindo de base, né? Porque a gente sabe que sem um bom alicerce não adianta você querer construir grandes coisas em cima, né? Você vai perder tempo, vai desmoronar, vai cair. Então o trabalho de Utideste começa assim também. Quem vê de fora acha que é um grande privilégio estar morando com o mestre e aprendendo diretamente com o mestre, mas não faz ideia que muitas vezes você está passando por grandes dificuldades ali, e trabalhando muito e superando, né, dificuldades que são apresentadas ali. E eu acredito que a gente, como eu estava dizendo, mesmo no Japão hoje em dia, a gente não vê mais esses processos, né? Uchi é interno, né? Deste aluno, se for para traduzir ao pé da letra, seria um aluno residente, um aluno que está dentro, né? Que está dentro da casa do mestre. Aí por volta de 76, 1976, 77, eu tinha o relacionamento de uma amiga de família. Era uma senhora que fazia tratamentos à base de homeopatia e ervas. Ela tinha um dom especial de fazer diagnósticos sem conhecer a pessoa, a partir de nome e idade. E mais tarde eu vim a saber que o Kawai Sensei tinha uma grande admiração por ela. Mas o Kawai Sensei pegava as quartas-feiras e fazia um atendimento voluntário para algumas pessoas que ele admirava, que ele gostava. Eu era amigo do filho dessa senhora inicialmente, conheci o filho dela. E frequentando a casa dela, eu acabei vendo que o Kawai Sensei aparecia lá às quartas-feiras. E eu perguntei uma vez, me chamou a atenção, né, aquele japonês com uma postura diferente, assim, mas... E eu perguntei para esse meu amigo quem que é essa figura aí, né? Ele falou assim, esse é o professor Kawai, ele falava, esse é o professor Kawai. Esse cara é uma fera de Aikido, ele é professor de Aikido e tal. Eu falei, mas o que ele vem fazer aqui? Não, ele faz acupuntura na minha mãe, toda quarta-feira ele vem. E eu tinha muito interesse em medicina oriental já nessa época. Eu já estava comprando livros e lentes, estudando por conta própria. E eu acabei pegando um cartão, pedindo um cartão para esse meu amigo. Fui marcar uma consulta com o Kawai Sensei, mais para conhecer o Kawai Sensei e conhecer a acupuntura dele, do que provavelmente interessado em Aikido, que eu quase não sabia o que era. E eu liguei para o Kawai Sensei para marcar a consulta, e o Kawai Sensei é aquele jeito dele, né? Arô! E eu, professor Kawai, Shin, eu queria marcar uma consulta de acupuntura. Ele, horário marcado não tem, hora marcada não tem, né? E eu achei que ele estava falando, está congestionado, tem muito cliente. Eu falei, puxa, mas não tem hora, será que você não arranja uma hora para mim, né? Ele, não, hora marcada não tem. O que bom? Ele já se irritou comigo, falou, o que bom, o que hora bom? Eu falei, às 3 horas da tarde de hoje, pode ser? Ele, 3 horas, bom, plá, e bateu o telefone na minha cara. Não perguntou nome, nada. Eu falei, pô, que figura ímpar mesmo, né? Aí eu fui pro consultório dele, dei sorte porque era na José Saliar Peixoto, era o consultório na frente da casa e a academia no fundo. E não tinha nenhum cliente nesse momento que eu fui. Então eu pude fazer uma acupuntura, conversar com ele, e ele perguntou para mim o que eu tinha ido, se eu tinha algum problema. Eu falei, não tenho. Ele falou, ele gostou. Ele falou, você, saúde interessa, né? Porque normalmente as pessoas cuidam de doença, não cuidam de saúde. E a gente começou a conversar sobre questões filosóficas e ele me contou a respeito do Aikido, me mostrou o dojo no fundo. Não demorou uma semana para eu estar frequentando o dojo regularmente, né? Na medida que eu fui frequentando o dojo, gostando, conhecendo melhor o Aikido, eu fui também participando mais dos movimentos do dojo e do próprio Kawai Sensei, sendo um pouco mais solícito com as coisas, entendendo um pouco mais da relação que era interessante desenvolver com o mestre, o que era de fato ser um praticante de arte marcial. Eu tinha tido contato com outras escolas antes, mas assim, muito distantes dessa questão ligada à filosofia, à disciplina de fato, a esses valores que a gente conhece dentro do Budô. E
em pouco tempo, quando ele quase sensei perguntava se alguém poderia ajudar, às vezes no final de treino ele perguntava o que pessoa amanhã e tal, ele sempre falava que tinha algum serviço, alguma coisa para fazer, e eu levantava sempre a mão, estava sempre fazendo, né? Pouco tempo mais tarde, quando eu estava na frente da academia, cuidando para que ele pudesse estacionar o carro numa vaga boa na frente da academia, ele reparou e comentou comigo que eu sempre chegava mais cedo que os outros, e embora eu era o último a sair, o primeiro a chegar, e eu cuidava muito do dojo e estava treinando com muita assiduidade e tal. E foi muito interessante porque nesse momento ele tirou a chave dele, do molho de chave dele, e falou, você, confiança pessoa, agora você cuida, Onegashimasu. Né? E deu a chave dele para eu abrir a academia todo dia, né? Então eu chegava sempre antes, abria a academia, então tinha aquela responsabilidade. Isso para mim já foi um início de um relacionamento que viria a culminar com a minha relação de Uchideshi com ele mais tarde. O atual Uchideshi na época era o Miguel Sanches. Miguel estava saindo, ele ia morar no Rio de Janeiro, e ele conhecia os praticantes de Aikido, conhecia as pessoas que treinavam no dojo, ele era, né, era um dos responsáveis até por treinos ali nesse momento também, e ele veio comentar comigo, falou, olha, existe a possibilidade de se seguir nesse processo e você conseguir ser Uchideshi Koi Sensei, você tem interesse, né? E eu falei, eu tenho interesse. Se der para você intermediar, fazer esse contato por mim, falar alguma coisa, ver o que precisa, né? E aí ele falou, eu vou conversar com o Kawai Sensei. E conversou com o Kawai Sensei e eu acabei indo falar pessoalmente com ele, e o Kawai Sensei me perguntou na hora, né? Falou, qual que é o seu objetivo? O que você tem como objetivo? E eu falei, eu quero ajudar, aprender, né? Eu não tinha um objetivo tão claro, né? Mas eu queria estar junto, eu queria ter aquela vivência, né? E às vezes ele deu risada e falou, você, cabeça ocidentário, né? Assim, como que assim, você não tem um objetivo claro, né? Mas eu falei, não, mas eu tenho o objetivo de realmente aprender, de conviver aqui dentro, né? E ajudar a estar aqui à disposição do Kawai Sensei. E ele gostava de fazer as consultas espirituais, né? Ele fez a consulta para saber se eu realmente poderia ter espaço ali e me autorizou, falou, você pode vir. Quando eu cheguei lá, eu passei uma primeira semana junto com o Miguel Sanches, que já estava há alguns anos lá. Então foi um período de transição, onde o Miguel me falava como o Kawai Sensei gostava, como que tinha que ser feito, em que momento, né? Mais ou menos aquilo que a gente poderia dizer, a parte da rotina, né? E o Miguel foi me passando. E o Kawai Sensei pedia para a gente exercitar muito. As primeiras semanas eram extremamente exaustivas, porque além da gente atender os clientes, praticamente todo o tempo que a gente tinha, quando não havia clientes na clínica, era fazendo shiatsu nele. Às vezes recebendo um pouco de shiatsu dele, que ele dizia como que tinha que ser, qual era a técnica que tinha que ser usada, para a gente sentir, e aí a gente aplicava nele, e aplicava exaustivamente. Eu lembro de treinar muito em cima dele. E ele falava, o primeiro ano sem agulhas, só a mão, se sua mão não sabe, a sua cabeça só vai atrapalhar. Então deixa a sua mão saber, deixa a sua mão aprender, né? Então, alguns exercícios interessantes que a gente fazia mais tarde, no final do dia, quando eu já tinha encerrado o expediente do consultório e a gente tinha algum tempo, ele se deitava, às vezes ele falava, tem algo me incomodando, e deitava, e não falava mais nada. E no início, a primeira vez, eu ainda quis perguntar alguma coisa, né? Onde está incomodando, como está incomodando, e ele, como diz assim, resolva, né? Descubra, né? Agora o Kawai Sensei era muito engraçado, porque ele tinha uma linha de tratamento muito particular, muito dele. Então, às vezes, mesmo com livros de referência, livros importantes, ele passava para mim os pontos, as técnicas que eram a sequência de pontos e tudo, explicava, fundamentava como os livros estavam mostrando. Aí ele falava, mexia o rosto assim e falava assim, experimenta, né? Mas, assim, eu mesmo não faço assim, mas experimenta, vê se serve, né? Então, mais uma vez, até mesmo esse trabalho da acupuntura era algo que não era entregue assim, era algo que passava por um processo muito parecido com o aprendizado do próprio Aikido lá dentro. Você vivencia algo, enfrenta um problema e você acaba criando uma solução com algumas referências que você tem, mas de uma forma a construir uma autonomia de tomada de decisão, né? E não ficar seguindo uma fórmula de determinado livro, determinada escola de acupuntura. Ele tinha um jeito muito particular de tratar,
E isso foi muito interessante porque eu me sinto hoje com um jeito particular de tratar também, que não é exatamente o jeito dele. Tampouco o jeito da dona Letícia, que era a esposa dele, que também foi professora minha de acupuntura, né? Ela tinha um jeito diferente do dele e eu tenho um jeito diferente dos dois também, hoje em dia. O Kawai Sensei não queria, de forma alguma, colocar um vínculo empregatício. Quando você vai como Ultideishi, você está fazendo um trabalho voluntário, você está ali por uma relação, né, de mestre e discípulo, né, e obviamente vinculado ao Aikido. Como era uma condição de vida, uma circunstância de vida, e o Kawai Sensei até subsidiava o próprio dojo com o ganho da acupuntura, né, ele tinha essa vontade de investir no Aikido, de facilitar as coisas dentro do Aikido, tirando recursos da vida dele como profissional acupunturista. Mas ele era muito correto, muito justo com isso, então a gente não poderia ficar ali se dedicando da forma que a gente ficava, né, diuturnamente, sem ter algum benefício. Então a gente não tinha uma relação empregatícia, um vínculo empregatício formalizado, né, mas a gente tinha um percentual do que ele recebia dos clientes. E isso era muito bom, porque você estava ali ganhando alguma coisa e sem gastar nada, porque você tem todas as suas comida, tudo que representava a sua subsistência ali, ele arcava, né, com isso, né? Então, é interessante, porque você está vivenciando os conhecimentos e a rotina de vida do seu mestre dentro de uma situação muito prática, muito real, e com uma mistura de desenvolvimento nessa linha do próprio Aikido, com alguns conhecimentos específicos que você acaba desenvolvendo, principalmente porque a gente estava ali muito interessado nas técnicas de acupuntura, shiatsu, moxiterapia e tal, mas ao mesmo tempo você passa roupa, lava carro, varre, cuida da casa, cuida das coisas, então é muito serviço. E não existia propriamente, ainda que a gente possa falar numa rotina, porque a rotina basicamente era dar aula, eu dava aula às 6 horas da manhã, eu tinha um treino, eu era responsável por um treino de manhã cedo, e às 8 horas abria o consultório. E quando o consultório abria, tinha que estar tudo arrumado para receber os clientes, e era um cliente atrás do outro, às vezes congestionava, o Kawai Sensei não gostava de marcar horário, então às vezes em alguns horários tinham 6, 8 pessoas ao mesmo tempo, e tinha que atender todo mundo, e era uma coisa bastante corrida. E muita gente do lado de fora achava que via um crescimento meu dentro do Aikido também, porque no final do dia a gente ia para a academia para treinar, para participar do treino. E as pessoas achavam que eu estava tendo alguns treinos secretos, algumas orientações especiais. O Kawai Sensei está passando segredos do Aikido para ele. E na verdade eu estava treinando muito menos. Às vezes eu chegava atrasado no treino porque não conseguia dar conta de tanto trabalho do consultório, né, de coisas para arrumar, né? E isso me fez aprender a colocar muita qualidade no meu treino. Eu tinha menos tempo para treinar, mas eu tinha que aproveitar muito aquilo. O Kawai Sensei descobria aquilo que te incomodava, né? Ele não estava ali para criar facilidades, para te dar uma orientação e você ser um privilegiado por estar ali dentro, em contato com tudo aquilo ali de mão beijada. Não era nem um pouco isso. Era talvez até o contrário. Ele descobria dificuldades e ia exatamente em cima delas, então era bem um trabalho de mestre mesmo. No início eu não tinha boa técnica e eu cheguei a machucar os meus polegares, eu fiquei com os polegares muito inchados, com uma inflamação crônica nos polegares, eu não conseguia encostar o dedo em nada. Imagina ter que atender, a gente atendia 20 pessoas em média por dia naquela época, eu fazia shiatsu em 20 pessoas com o dedo que eu não conseguia encostar, não conseguia segurar um lápis de tanto que doía. E aí chegou no momento crítico, eu fui conversar com ele, fui explicar para ele para ver se ele dava algum tipo de solução, se ele me atendia de alguma maneira, se ele, né? Ele olhou para mim bem sério e falou assim: aguenta ou não aguenta? Né? Ou você ir embora, quero vontade. Né? Então a gente entendia que, e eu agradeci, pedi desculpas, pedi licença e voltei para as minhas atividades e não falei mais a respeito daquilo. Acabei eu mesmo dando solução para aquilo, né? E resolvendo a questão e aguentando e crescendo com essa experiência. Uma frase inicial típica dele era assim: ou você tempo tem, e aí vinha alguma coisa para você fazer, né? Então era uma lâmpada que tinha que trocar, era uma calha que tinha que pintar, era um monte de telha que tinha que mudar de lugar, isso no meio de atender cliente, vestido de branco, sem poder se sujar e tal, né? Era corrida, era aquela coisa de rodar pratos, né, no circo, né?
E o Kai Sensei tinha uma chave de fenda torta, com a ponta espanada, quase arredondada assim a ponta, e uma marretinha, que era como se fosse teria que fazer a vez de um martelo, mas era uma marretinha. E foi muito interessante porque eu passei mais de 2 anos consertando coisas e arrumando coisas com aquelas 2 ferramentas, né? Então você tem que ter um brio muito grande, porque você vai mexer com alguma coisa, ela escapa 10 vezes, na 10ª vez fura a sua mão, e é fácil você perder o controle e ficar com raiva, né? E ele mesmo dizia assim, se fosse, quando é fácil, quando você tem todas as condições favoráveis, qualquer um faz, né? O que mérito tem em conseguir ultrapassar uma situação assim tão facilitada, né? E na hora de ir embora, anos depois, eu resolvi dar um presente para o Kai Sensei. E eu fiz uma caixa de ferramentas, ia ter uma despedida minha, um bota fora, né? Então eles fizeram um treino e convidaram, anunciaram que eu estava indo embora e tal, fizeram uma festa. E eu resolvi dar uma caixa de presente, uma caixa de ferramentas para o Kai Sensei, e falei, definitivamente ele vai ter as ferramentas adequadas para tudo aqui, né? E aí eu dei a caixa de ferramentas para ele. Ele já fez algumas brincadeiras na hora, porque normalmente o japonês não abre o presente, né, na hora, né? Mas ele falou assim, ou você no sentimento, eu sabe, né? E assim, ele falou, eu sei o que você pensa, o que você sente. Quero ver o que interessa, qual é o material que tem aí, né? Então o pessoal deu risada, ele rasgou aquilo rápido. E aí quando ele viu a caixa de ferramentas, ele falou assim, oxa, você, e eu no caso muito sabe, né? Você conhece muito bem a minha casa, né? E um pouco tempo depois eu tive alguns alunos que foram Utideixes também, e quando eu ia lá e comentava, né, falava assim, pô, e aí como é que tá a vida de Utideixe aí, né? E as ferramentas, você tem usado as ferramentas, né? E o cara olhava para mim e falava assim, que ferramentas? Aquela chave de fenda torta e aquela marretinha? Nessa época eu vivia uma espécie de, até talvez de crise pessoal, porque eu tinha até então buscado coisas que me satisfizessem. Procurando lugares onde eu pudesse ter dos lugares e das pessoas algum benefício. E houve uma grande transformação na minha vida nesse momento, porque eu comecei a ver onde eu poderia ser mais útil, onde ao contrário de ter pessoas para que pudessem me favorecer, onde eu poderia favorecer essas pessoas, onde eu poderia ser mais útil. Mudou muito o sentido que eu passei a dar para a própria vida, né? Então eu tentei, através desse processo, me qualificar para dar continuidade a um trabalho do Kai Sensei. Quando se perguntava para o Kai Sensei, apesar dele ser um 8º Dan de Aikido, ter toda essa importância histórica que ele tinha, se perguntava para ele, as pessoas, vi várias vezes isso, pessoas comentando, puxa, professor Kawai, o senhor, hein, 8º Dan de Aikido, que beleza, né? Também a sua vida é o Aikido, né? Ele falou, não, o Aikido está em 3º lugar na minha vida, né? Em 3º lugar. As pessoas se assustavam, poxa, o 8º Dan, uma figura, uma referência, né, na América do Sul, conhecido aí internacionalmente, e 3º lugar, o que seriam as outras 2 primeiras, né? E aí ele falava que em primeiro lugar estava Orachão, ele falava, Orachão. A primeira era a dedicação dele à espiritualidade, né? Em segundo lugar era tratamento, era lidar com essas dificuldades de saúde das pessoas. E aí então vinha o Aikido, em 3º lugar. Quando eu comecei a entender que é muito satisfatório você estar em algum lugar ou em alguma função onde você realmente é reconhecido como útil e você começa a sentir que existe uma grande satisfação, você se sente realmente bem encaixado, né? Eu acho que talvez a grande dificuldade que as pessoas sentem hoje em dia é porque elas alimentam sentimentos muitas vezes egoísticos, né? Então, a pessoa está sempre querendo para ela, né? Então é mais ou menos assim, né? Eu me sinto um representante do Kai Sensei, me sinto honrado de levar conhecimentos que foram adquiridos com a minha experiência com ele. Dificilmente eu passo uma semana sem falar alguma coisa a respeito do Kai Sensei, em próprio treino, em fazer alguma citação, alguma coisa assim. Muito curiosamente, o Kai Sensei faleceu exatamente no dia do meu aniversário. Então existe uma simbologia que eu acho bonita nisso também. Tem gente que fala assim, puxa, que pena, né? Um dia que é o seu aniversário, talvez um dia para comemorar, e você vai lembrar da morte do seu mestre. Não existe isso para mim. Isso ao contrário até, parece uma fusão de forças, né? A gente tem esse Kamidaná. Dentro do Kamidaná eu tenho um escrito Fudomi-Osama, que era... Né, o Kai Sensei tinha uma dedicação muito grande a essa entidade,
E foi escrito por um monge, que eu ganhei lá em São Paulo, um monge que conhecia o Kawai Sensei, ele dentro de um processo ritualístico fez essa escrita, fica fechadinho ali, eu só abro aquela portinha num treino comemorativo, exatamente no dia 26 de janeiro, que é a data de falecimento do Kawai Sensei e a minha data de nascimento, e a gente faz um treino em homenagem ao Kawai Sensei. Então o Kawai Sensei é uma figura presente sempre, né?